Boa noite, gente. Vamos dar início agora à última exposição do dia, com a pesquisadora Sabrina. Sabrina, você já está por aí? Me dá um alô para eu poder te aceitar e a gente começar. Vou te chamar, Sabrina. Vamos lá. Olá, Oi, Sabrina, tudo bem? Boa noite. tudo? Me ouvir? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô sim, tô sim. Que Tava bom, preocupada com o áudio. tá ótimo. Deixa eu só... Bom, gente, essa é a Sabrina Cristina Queiroz Silva. Ela possui graduação em História pela UNB, Universidade de Brasília. Atualmente ela é técnica na área 10, área de História, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, na seção do Distrito Federal. E ela é mestrando em História pela UNB também. A comunicação que ela vai apresentar para a gente tem o nome de O Direito à Maternidade, o relatório da CPMI de 92, esterilização em massa de mulheres negras e eugenia. Sabrina, você tem a próxima meia hora para fazer sua apresentação. Eu vou te confessar que eu estava muito ansiosa para te ouvir, porque esse é um tema porreta, um tema duro, mas muito necessário. Então vamos lá. Ai, tô um pouquinho nervosa. Fique tranquilo. Mas vamos lá, então, né? Então, como o título, né, da minha pesquisa aponta, né? Esse é um estudo sobre a CPMI da esterilização de mulheres, né? Que foi instalado em 20 de novembro de 91, né? Então, foi instalada no Dia da Consciência Negra pela então deputada Benedita da Silva, que também foi a presidente, né, da comissão. Né? Foi instalada em 91, as reuniões aconteceram todas no ano de 92 e o relatório, que é a minha principal fonte, né, ela é de 93. Esse é um tema assim que ele surgiu na minha vida no momento em que eu estava totalmente aberta assim para qualquer tema que envolvesse a maternidade, porque eu estava grávida na época, né? Então eu já estava sensível para algum tema que envolvesse a maternidade. E aí, quando eu conheci, tomei conhecimento, né, dos casos de esterilização de mulheres negras nos Estados Unidos, eu imediatamente pensei, provavelmente isso aconteceu no Brasil também, né? Ainda muito, ainda conhecendo o universo da pesquisa, né? Ainda no final da minha graduação. E aí foi indo atrás disso que eu descobri o relatório dessa comissão, e foi quando eu descobri que houve uma denúncia, né, de casos de esterilização em massa de mulheres brasileiras aqui, né? Então, esse é um tema pouco pesquisado na área de história. Geralmente, os trabalhos que a gente encontra sobre esterilização de mulheres no Brasil são das áreas de saúde, demografia, até antropologia a gente encontra, ciência política, mas assim, o olhar da história a gente ainda não encontra muito, né, sobre esse tema. E assim, a produção também sobre esse tema, desde nesse período pós-2000, também é bem esporádico. A gente não vê tanta produção sobre esse tema. Ele veio, assim, ele foi muito relembrado, né, retomado, após o caso da Janaína Aparecida, né, em 2018, se eu não me engano, que foi uma mulher negra, uma mulher pobre, que foi esterilizada compulsoriamente, né, por ordem judicial, era uma mulher que deu à luz ao seu oitavo filho depois na penitenciária, né? Então, no interior paulista, né? O juiz, então, tomou a decisão de esterilizar essa mulher sob a alegação de que ela não tinha mais condições de ter filhos,
de que na verdade estava fazendo um favor para ela, né? Para que ela não tivesse mais filhos. E isso, inclusive, reacendeu esse debate, né? Então, a esterilização, ela pode servir para que lidemos com a pobreza no Brasil, né? Se você esteriliza as mulheres pobres, você vai acabar com a pobreza. Seria esse o argumento. Que é um argumento presente ali na comissão, pelos defensores, né? Da esterilização como método contraceptivo. Nós vamos ver esse mesmo argumento nos anos 50, pelos estudiosos que defendem um controle demográfico, e também vamos ver esse mesmo argumento com os eugenistas no início do século XX. Né? São argumentos sempre muito parecidos. Mas, assim, falando sobre a CPMI especificamente, né, se vamos pensar qual que era o maior objetivo dela, então, era o de investigar a incidência de esterilização em massa de mulheres no Brasil. Né? Por quê? Porque, na época, a esterilização era o método contraceptivo mais utilizado por mulheres em idade reprodutiva. Isso de mulheres que tinham de 15 a 54 anos, né? Era o método mais utilizado, né? Os dados estatísticos produzidos pelo IBGE em 86 apontam para uma média de 45% de mulheres em idade reprodutiva que foram esterilizadas, né? E esse é um número muito alarmante, principalmente quando comparado com países países desenvolvidos, né, que a taxa não ultrapassava 7%. E mesmo em comparação com países menos desenvolvidos, é uma taxa muito elevada, porque não ultrapassava a média de 15%. Né? Então, esse número brasileiro de 45% denuncia a gravidade do que estava acontecendo aqui no Brasil. Porque a esterilização ainda não era regularizada na época, então 45% de mulheres foram esterilizadas de forma ilegal. E assim, o Código de Ética Médica proibia a prática de esterilização. O Código Penal entendia a esterilização como uma ofensa à integridade corporal, né, ou à saúde, né, porque eles entendiam como que fosse uma debilidade permanente de função, né, no caso, a função da reprodução. Então, havia, então, uma série de problemáticas que envolvia a prática de esterilização aqui no Brasil, né. Então, uma delas é de que a laqueadura ela acabou sendo apontada como o primeiro, o principal e o único método contraceptivo. E isso já é muito grave, porque aponta que havia um controle de natalidade e não um planejamento familiar, né? Então, assim, qual que é a diferença desses dois? Planejamento familiar, ele prevê, então, para que você possa munir as mulheres de informação sobre o funcionamento do corpo, da existência de informações, da existência dos métodos contraceptivos, né, os prós e os contras de cada um, de forma que essa mulher possa escolher de forma autônoma e consciente qual método utilizar e quantos filhos vai ter e quando vai ter, né? Isso é o planejamento familiar. Diferente do que estava acontecendo no Brasil, que é o controle de natalidade, né? O controle de natalidade, ele já trabalha com a desinformação. Então, há um aproveitamento do momento de desespero dessas mulheres, a vulnerabilidade dessas mulheres que precisam se proteger, elas não querem ter mais filhos, mas elas não sabem que o método, que a laqueadura tubária é irreversível, não sabem quais efeitos colaterais podem ter. E os médicos, nesse momento, então, eles induzem essas mulheres a optarem né, pela laqueadura e quando não coagem mesmo, no caso.
Então, né, no controle de natalidade, não há uma preocupação nem com a autonomia e nem com a liberdade de escolha das mulheres, né? Ele só se preocupa, então, com o impedimento do nascimento. Outros dois problemas que também foram enfrentados nesse momento, né, da esterilização em massa, que eram dois problemas que caminhavam juntos, era de que essas mulheres desconheciam, então, a irreversibilidade da laqueadura. E isso significa que muitas mulheres se arrependiam, então, de terem feito a laqueadura, quando descobriam que não podiam mais ter filhos. Então, a taxa de arrependimento era muito alta, principalmente entre as mulheres da faixa dos 20 anos, né? E ainda havia também uma denúncia de empresas que exigiam atestado de esterilização para que pudessem admitir mulheres no seu quadro de funcionárias, né? Porque na cabeça de um empresário é uma ótima forma de lidar com esse inconveniente que é uma funcionária engravidar. Mas dentre as problemáticas que é o meu foco, né, na minha pesquisa, foi a denúncia, né, a denúncia de que havia um público-alvo nessa política de esterilização de brasileiras, né? E esse público-alvo eram as mulheres negras. E de onde, né, tiramos essa conclusão? Quando observamos os estados que têm o maior índice de esterilização, notamos que os estados que estavam na frente, que estavam muito acima da média, eram estados de maioria, de população de maioria negra. Né? O estado que tinha maior índice de esterilização era o Maranhão. E, por outro lado, o estado que tinha o menor índice de esterilização era o Rio Grande do Sul. O contra-argumento que utilizavam para negarem, né, essa informação de que havia um público-alvo era de que não tinha relação racial desses números com. Não havia relação racial, né, nesses números e que não era uma questão de raça, mas sim uma questão de classe, que mulheres pobres eram mais esterilizadas. E o outro contra-argumento é de que mulheres brancas também eram esterilizadas, né? Sendo que foi o grupo étnico com a maior queda de natalidade. Só que esses argumentos, eles convenientemente se esquecem de que no Brasil as duas categorias de raça e classe caminham juntas, né? E que a pobreza no Brasil tem cor. E uma outra questão que eles ocultam, né, que há um certo cinismo, é de que não há o mesmo impacto de uma política controlista numa comunidade branca e numa comunidade negra, porque a comunidade negra tem um histórico de controle de natalidade desde o início do século XX, né? Então, não há o mesmo impacto. E como muito bem pontua Edna Roland, quando ela presta depoimento, né, na comissão, ela diz que esses países de primeiro mundo, né, quando eles investem em programas de controle de natalidade aqui no Brasil, eles nos enxergam a todos como uma população descartável, né? E todos nós somos negros para eles, né? Quem assistiu Bacurau sabe do que ela quis dizer, né? Então, Edna Roland, né, que prestou depoimento à comissão, ela era, na época, diretora do Instituto de Mulheres Negras, né, o GLEDES, e ela foi uma das 3 representantes do movimento negro que prestaram depoimento, né? Junto a ela também prestou depoimento a médica Jurema Werneck, né, que na época ela era integrante do CEAP, que era um programa de mulheres, né, Centro de Estudos de População Marginalizado no Rio de Janeiro, e que também foi a fundadora da ONG Crioula, né? E também quem prestou depoimento foi, né, a Luísa Bairros, que até a professora Ana Flávia amanhã vai falar mais sobre ela, né? E que na época ela era a primeira mulher coordenadora do MNU, né, do Movimento Negro Unificado. Né? Então, essas 3 potências negras foram lá na comissão
e tentaram, de toda forma, trazer essa discussão para um olhar racializado, né? Porque a tendência ali no correr da comissão era de neutralizar esse discurso controlista. Sempre trazendo esse olhar de que não é que são as mulheres negras que são o nosso alvo. Nós queremos conter a pobreza, nós queremos impedir com que essas mulheres tenham tantos filhos e, de alguma forma, lidar com as mazelas sociais aqui no Brasil. Só que tanto essas três mulheres, quanto outras mulheres que também depuseram na comissão, quanto outras mulheres ao longo dos anos 80, elas falaram com todas as letras que essa estratégia é ineficaz de combate à pobreza. Porque a taxa de natalidade estava caindo, de fato, mas a pobreza não diminuiu no Brasil. Por outro lado, as mulheres negras, então, colocaram esse olhar de ineficaz no combate à pobreza, mas é muito eficaz na redução de natalidade da população negra. Né? Então, se essa era a proposta, ela está funcionando. Né? Uma das metas da comissão, que também é uma das minhas metas de pesquisa, é a de averiguar a existência de uma política eugênica e racista, né, de implementação na saúde reprodutiva do Brasil. Então, existem indícios, sim, de que era um plano eugenista, só que o Estado brasileiro fez vista grossa por décadas de que havia essa intenção de reduzir a natalidade dos negros, assim como fez vista grossa durante a comissão, né? Como eu disse, eles tentavam sempre neutralizar e trazer o debate para um outro lado, que não fosse o racial, e negaram, no final, na conclusão da CPMI, negaram a existência de um público-alvo nas políticas controlistas, né? Mas nós temos registros de episódios que comprovavam, né, a teoria de que havia uma intenção eugenista. No ano de 1982, que o economista Benedito Pio da Silva falou em Assembleia Legislativa de São Paulo, né, que ele era um líder de um grupo governamental do governo Maluf, e era um grupo que tinha como objetivo o controle de natalidade, de fato. E aí, na Assembleia Legislativa, ele em um momento falou que ele tinha receio do aumento populacional dos negros e pardos, porque num dado momento, o número de negros e pardos no Brasil vai ultrapassar o número de brancos e os brancos perderiam a hegemonia política. E se caso o número de negros alguma medida para que eles não tomassem a política. E aí ele até menciona uma inspiração no modelo segregacionista de Washington, e ele fala até em extinguir as eleições, né? Esse foi um dos episódios que foi muito denunciado e que foi um episódio fundamental para estruturar de vez essa organização de mulheres negras que colocaram essa pauta como central, né, da saúde reprodutiva das mulheres e etc. Um outro episódio que temos também nos anos 80, e agora já mais ao final, né, em 86, é a denúncia da campanha de divulgação do Centro de Pesquisa e Assistência em Reprodução Humana do médico branco e baiano Elcimar Coutinho. Né? A campanha consistia em um outdoor em que aparecia uma mulher negra em um necrotério e uma criança negra ao lado dela, e tinha os seguintes dizeres, né? Defeito de fabricação, planejamento familiar, procure o Centro de Assistência e Reprodução Humana. Essa era a campanha dele, e não havia racismo. Não há nenhum indício de racismo, segundo os parlamentares que estavam envolvidos na comissão. Né?
Enfim, esses dois episódios foram fortemente denunciados, né, ao longo dos anos 80 e em 89 ainda veio a público um documento que até então era confidencial, que é o chamado relatório Kissinger, né? Uhum. Que ele é datado de 1974. E nele procura-se legitimar argumentos malthusianos, né? Então, de controle demográfico, procura legitimar argumentos que tente conter a explosão demográfica, né? Pelo medo de não conseguirem produzir alimento suficiente para a população mundial, né? E era um texto muito assim de ter medo dos imigrantes, né? Os problemas sociais que os imigrantes poderiam levar para os Estados Unidos, então também tinha um discurso. Pessoal, travou, né? A Sabrina um pouquinho. Sabrina travou um pouquinho, né? Vamos de volta. Oi, Sabrina. Sabrina. Sabrina, travou um pouquinho a sua fala. O último minuto da sua fala travou um pouquinho. Se você puder retomar. E agora a sua imagem está bem embaçadinha também. Tá, dá para me ver agora? Tá embaçada a sua imagem, mas eu consigo te ouvir. Eu acho que a minha internet deve ter caído. Quando que travou? Ó, coisa de um minutinho atrás. Tá, então eu vou retomar da parte em que fala do relatório Kissinger, né? Que então é um memorando que veio a público, que era confidencial até 89, mas que veio a público, e que fala então sobre é, é uma, é uma argumentação. Desculpa te Dá para ouvir? interromper. Oi. Eu acho que você vai precisar sair, aí eu vou precisar encerrar e abrir de novo, tá bom? O Ah, tudo pessoal tá bem, tudo sugerindo, bem. tá bom? A gente parou no relatório Kinsey, eu lembro. Eu Tá vou bom, encerrar aqui, beleza. vou salvar e abro outra. Você fica ligada aí, tá? Tá bom, tá bom. Um segundinho.